Bom, pessoal, a gente vai bater um papo agora com o Caio, da Stoca. Vocês devem ter já recebido a notícia que a gente está fazendo um follow-on na empresa. Para a gente é uma das grandes apostas do Fundo 4. Caio, prazer enorme estar aqui com você. Para quem não conhece, o que que a Stoca faz? Um prazer, Edson, obrigado pelo convite. A gente é uma empresa de logística para e-commerce, só que a gente faz de uma forma super diferente do mercado, né? A gente conseguiu uma maneira de encaixar uma operação asset light, ou seja, a gente não tem ativos, a gente não aluga, não contrata gente. Basicamente, a gente construiu uma stack de tecnologia que consegue orquestrar ponta a ponta a jornada completa de um pedido online. Agora offline também, mas no começo foi só online. Então a gente tem um conector de canal de venda, plataformas de online como Shopify, VTEX, né, Mercado Livre, Magalu, agora TikTok Shops, todos RPs. Construímos um WMS próprio e um TMS próprio, ou seja, um WMS para gerenciar galpão, TMS para gerenciar transporte, e a gente aplica essa tecnologia, implementa essa tecnologia numa rede parceira. Então, fisicamente, quem cuida das operações, receber, armazenar, separar, empacotar, são galpões, são operadores logísticos super tradicionais, low-tech. A gente implementa a nossa tecnologia ali e eles cuidam fisicamente dos produtos, processamento, e a gente orquestra tudo isso vendendo para e-commerce. Então, os nossos clientes são varejistas, os nossos parceiros são operadores logísticos tradicionais. Que legal. Você teve um ano de 24 absolutamente incrível e o primeiro tri de 25 já aponta também para coisas ainda mais incríveis. Sim. Da onde está vindo essa performance toda? Eu acho que a gente tinha um modelo difícil de convencer, que era difícil de convencer empresas maiores a apostarem, né? Então imagina uma empresa consolidada de mercado, um e-commerce consolidado em 2020, 22 ali, 20 a 22, ouvindo um pitch de uma empresa que está não terceirizando, mas quarteirizando. Então era uma barreira de entrada para a gente, empresas maiores. Então a gente começou muito atendendo clientes de menor porte, né? Muito seller de marketplace. Depois a gente acabou focando em empresas D2C, nativas digitais ou marcas, né, que têm uma presença mais forte. E eu acredito que o serviço que a gente prestou ao longo dos primeiros 4 anos, 3, 4 anos, foram cruciais ali para a gente quebrar a barreira e começar a vender para empresas maiores. Então, 24, acho que foi esse ano, da gente conseguir vender para marcas como New Balance, Vitafoam. Então, são marcas ali que faturam, a Suplay, por exemplo, abertamente, eles faturam 1,2 bilhão. Então, são marcas maiores que a gente acabou conseguindo quebrar essa barreira de desconfiança. Putz, eu vou usar uma rede que não é necessariamente a empresa que vai operar, mas a gente provou que com a tecnologia nossa, como a gente tem dados ali de a hora que o pedido chegou, quem empacotou, foto de todos os pedidos, então a gente tem uma transparência muito forte. Acho que esse foi um dos grandes pontos ali para a gente ter crescido 3 vezes e meia, né, ano passado. E a gente está surfando esse crescimento agora. Então, acho que esse trimestre, a expectativa é a gente dobrar esse ano, então o ritmo continua. Que legal. Então o triple, triple, double, double, double existe de verdade. Ué, estamos no caminho, né? Que legal. Tá com quantos clientes hoje? Hoje está com cento e poucos clientes. A gente renovou alguns deles, então tinha clientes muito antigos ali de. A gente tem cliente até desde 2020, que a gente mantém na base, mas os que não acompanham muito o crescimento, a gente acaba. Na verdade, eles acabam naturalmente saindo, né? Porque aí já não é mais o nosso fit. Então agora a expectativa é que a gente cresça, aumente em 20, 30% a quantidade de clientes, mas dobre o volume de faturamento. Então a ideia é que a gente traga mais marcas maiores. E aí a gente siga nesse caminho com clientes de médio e grande porte. Então são varejistas que fazem online entre 1.000 a 50 ou até 100 mil pedidos por mês em épocas de pico, né? Como Black Friday, novembro e tudo mais. Que legal. E a gente ganha dinheiro com a movimentação, com volume de transporte e mercadoria rodando de um lugar para o outro. Exato. Então a gente tem um modelo transacional. Então a gente, inclusive, nossa margem bruta é super constante por conta disso, né? Então a gente cobra por pedido, por espaço e por entrega, e paga por pedido, espaço e entrega. Então eu não tenho um custo fixo para dizer como que. Acho que algumas empresas de logística até foram para um caminho muito asset heavy ali, né? De alugar 50, 100 mil, 200 mil metros quadrados de galpão e a demanda não acompanhar, então eles ficam com aquele custo fixo ali parado, né? E ferindo a margem bruta. O nosso modelo é transacional. Então, se eu tiver 100 mil pedidos esse mês, 200, 300, eu pago por 100, 200, 300. Se amanhã eu tiver menos ou mais, eu pago por isso. Então, é super. A gente fica numa situação super confortável, com pouca
variação de margem bruta. Que legal. E o que tá te deixando animado aí com o TikTok Shops aí, que você sorri tanto quando você fala? Assim, não surpreendeu porque realmente a gente vê o resultado fora do Brasil, né? Então, a gente, por exemplo, antes de chegar no Brasil, a gente tem um cliente que ele é um dos nossos top sellers, e ele começou a vender 3 SKUs, ou seja, 3 itens, né? 3 tipos de itens no TikTok Shops do México. Então, antes de lançar no Brasil. Já é a segunda linha de receita dele só com 3 SKUs no México. Então, quando a gente viu o TikTok... Na verdade, a gente recebeu organicamente, né? O TikTok que abordou a gente para fazer uma parceria. A gente foi a primeira empresa do Brasil focada na integração do TikTok ponta a ponta. Então, os top sellers do TikTok provavelmente vão estar com a gente, né? Então, Boca Rosa, que é uma influenciadora super grande, né? A própria Suplay, Oli, Creamy são marcas que estão que estavam chamando a atenção do TikTok para eles lançarem no Brasil. Então, naturalmente, como eles estão com a gente, o TikTok abordou a gente, né, para fazer essa integração em logística. E a gente já viu os primeiros resultados. Então, o que anima a gente no TikTok, sobre o TikTok Shops, é a velocidade com que a venda pode acontecer. Então, apesar de não ser a rede número 1 aqui do Brasil, né, Instagram, né, Meta, ainda é o maior. A gente vê um engajamento muito grande e diferente da venda via Instagram, que tem que gerar um vídeo, uma interação, um clique, você sai, o usuário ele sai do Instagram, vai para um site, aí tem que navegar no site, às vezes até com um produto, mas ele tem que fazer o login, lembrar a senha ou criar a senha, então já perdeu ali O a impulso da emoção, venda. o impulso da venda. Tirando a polêmica de se é positivo ou não, a venda acontece. Então o TikTok colocou isso a 2 cliques de distância. Então você pré-cadastra seu cartão, viu um vídeo, clicou naquele, já soube um produto, já tem um link do produto ali, você clica naquele produto, mais um clique já fez a venda. E a estoque entregou. Então essa é a animação, é uma das animações para esse ano, né? Então estamos super empolgados aí com... E os primeiros resultados são super positivos. A gente viu empresas que estavam fazendo 15 mil vendas por mês. Na semana passada, eles fizeram 5 mil vendas por dia. Tudo bem, tem um hype inicial, né? Pode ser que isso ainda acomode numa curva um pouco menos intensa, num volume, num platô um pouco menos robusto, mas imagino que esse vai ser um canal bem principal. Que legal. Quando a gente começou a perceber esse crescimento, a gente te abordou para fazer uma rodada preemptiva, né? Sim. O que te levou aí a escolher esse caminho ao invés de ir a mercado? Legal, a gente não estava necessariamente buscando, então vocês propuseram pra gente, a gente começou a olhar, a gente é super fã da Stella, né, de como vocês conduzem a relação com a gente gosta bastante. A gente já estava no break-even, né, muito próximo ali, apesar de a gente ter tido 2 meses de queima depois do break-even, voltamos, então a gente está agora com break-even estável. A gente viu 3 oportunidades de investimento, então, fora a confiança na Stella, a gente tem 3 grandes frentes que a gente tá apostando muito. Então, a primeira delas fora escalar nosso business, que a gente já estava fazendo, né? E aí o TikTok e tudo mais não precisava de investimento, só que 3 linhas precisam e para acelerar as oportunidades que a gente vê daqui para frente. Então, a primeira delas é vendas offline. Então, por mais contraintuitivo que isso seja, todo mundo que está vendendo online ainda explora, na verdade não ainda, né? Eles viram uma oportunidade de explorar o offline, então marcas que levantavam a bandeira sendo nativas digitais, elas passaram a não ser 100% digitais mais. E na verdade agora a gente entendeu que não tem mais um canal vencedor, né? Então antes as D2Cs levantaram as marcas de venda própria, depois elas começaram a explorar marketplace, TikTok Shops é um deles. O custo de aquisição talvez feriu a margem da turma, eles viram que o offline era um colchão ali de previsibilidade, de awareness, de experimentação. Então, marcas de cosméticos, suplemento, alimentos, né, pode ter uma chance de ser exposto ao mesmo tempo passar por uma experimentação. Então, com isso, eles entenderam que B2B, ou seja, atacado ali, venda offline, era um caminho. A gente começou a fazer isso em 2023 de forma, eu diria que artesanal, fazendo um puxadinho na tecnologia e tudo mais. Fisicamente, nossos parceiros já estão preparados para isso, porque eles eram antigos operadores B2B com porta-pallet, empilhadeira, toda essa parte mais pesada. Então, fisicamente, a gente consegue explorar a rede que a gente já tem. E aí agora a gente vai investir em tecnologia
para orquestrar um duplo canal. Na verdade, múltiplos canais digitais e associado ao canal offline. Essa é uma aposta. Só para você ter noção da complexidade disso, né? Então, a gente precisa ter um estoque único, que ele pode ir para múltiplos canais digitais, com vendas com notas fiscais individuais, ou para um grande varejista, Renner, Droga Raia, enfim, Pão de Açúcar, com a nota fiscal com milhares de itens para uma empresa, né, para um CNPJ. Então, fiscalmente o fluxo é diferente. Operacionalmente também o fluxo é diferente, e a parte de TMS, ou seja, do transporte final, é super complexo. Então a gente tem que identificar a transportadora que faz aquele produto, que faz aerosol ou não faz aerosol, que faz avião ou não faz avião, que faz agendamento, entrega em shopping, não entrega. Então a orquestração do transporte fica mais complexa. Então, primeira aposta. Segunda aposta é uma ferramenta de e aí, só sobre o B2B, a gente já faz. Então, a gente basicamente vai escalar. Tá. Então, é uma linha que saiu de 10 mil reais de receita, desculpa, de 70 mil reais de receita, tô pensando em dólar, 70 mil reais de receita para 1 milhão. Então, a gente hoje, e organicamente, a gente sem vender, sem Uau, divulgar isso, então isso saiu significativo. organicamente dos nossos clientes nos pedindo isso. É um grande moat aqui da gente ter o mesmo cliente. Quer dizer, o mesmo para o cliente, né, é super importante ter o mesmo operador logístico, que ele não precisa dividir estoque, ter duas, três vezes estoque, um volume maior de estoque, né, para ele conseguir conduzir isso, manter isso em duas operações. Então, é super saudável eles manterem fisicamente num lugar só, ou pelo menos sistemicamente num lugar só. A segunda aposta é o investimento, é uma ferramenta de frete que a gente já tem. Como eu venho da Uber, né, da Uber Eats, a gente via como a elasticidade de preço interferia na conversão de vendas da Uber Eats e também da Uber Carros, né, da Uber Rides. E a Uber tem esse grande inovação que é o Surge Price, né, que é o preço dinâmico da Uber. A gente já tem uma ferramenta de cotação de frete, ou seja, aquela caixinha que você coloca o CEP e a gente Aham. dá duas, três opções, a Estoca já tem. Só que é um preço estático. Então você sobe uma tabela de preço. Então essa água aqui vai custar R$ 7 para São Paulo. Pode ser que para um bairro ela possa custar 8 e a conversão vai se manter a mesma. Talvez outro bairro, outra cidade do Brasil, esse preço precise ser. A elasticidade desse preço precisa ser medida. Então, a gente está adicionando essa tecnologia no nosso checkout de frete. Então, Legal. essa é uma para que a gente ajude e-commerces a converterem mais. E a terceira frente é mais acelerar o uso de IA como produto na nossa plataforma. Então, como a Stock é a única empresa no Brasil que faz ponta a ponta a logística, então a gente cuida da integração do pedido à entrega, ou seja, da simulação de frete até armazenagem, separação, empacotamento, entrega e se precisar reversa, a gente tem uma abundância de dados muito grandes muito grande. E a gente usa uma malha de integração, a gente consome uma malha de integração de APIs muito fortes. Então é um parque de diversões ali, né? Um oceano azul para agentes de IA, para tomar ações, por exemplo, deu um timeout na receita, isso entraria num backlog para um gerente de conta dali a algumas horas ou no dia seguinte olhar o que ficou para trás para tomar ação. E aí atrasou o pedido, já teve reclame aqui, já teve insatisfação. Agentes de IA podem tomar essas ações imediatamente e não deixar com que não deixar com que o pacote atrase. Então são 3 iniciativas, B2B, esse Surge Price, o checkout dinâmico de frete e investimentos de IA nos fizeram captar essa rodada para acelerar nosso crescimento. Que legal. E como é que tá sendo os desafios aí de aumentar o time? Esse é um desafio grande, né? A gente não. Sempre fica num dilema se a gente traz gente. Se a gente traz gente de mercado, qual senioridade, se a gente fez algumas apostas em profissionais muito bons que lá no passado não deram tão certo, porque ou vieram com a mente muito corporativa, assim, a gente tem muita gente da base da Stock de 2020, que veio do Mercado Livre, do iFood, da Uber, da Rappi, né, que meu sócio também veio da Rappi. E a gente acabou, então a gente trouxe um conhecimento de e-commerce e tecnologia logística muito forte. À medida que a gente foi expandindo, a gente começou a buscar pessoas mais seniors. Não necessariamente funcionou. Então, o nosso desafio é entender qual posição a gente aposta dentro de casa,
qual a posição a gente traz de fora. Então, uma posição forte, importante que a gente trouxe agora foi um CFO. Ele veio da Hotmart. Então, é uma posição que a gente não conseguiu formar em casa, mas provavelmente a parte operacional de tecnologia, a gente vai ter líderes ali emergindo de dentro de casa, e o desafio vai ser sempre combinar gente de fora, qual cultura que a gente traz, que tipo de mentalidade a gente traz para dentro. Então, é um desafio contínuo. Então, a gente está com algumas posições estratégicas ali abertas. Provavelmente umas vão ser de dentro de casa, outras vão ser de fora. Você tá com quantas pessoas no time? A gente está com 110 pessoas, mais ou menos. E A aí? ideia não é expandir tanto também. É? A ideia é crescer com o que a gente tem. Você tá contando com AI para segurar essa Sim, produtividade? a gente está contando com AI porque, assim, a gente orquestra os pedidos, né? Então, a gente não necessariamente precisa estar fisicamente nas operações. Na verdade, a gente não precisa estar fisicamente nas operações. Então, os investimentos vão vir. Na verdade, a gente vai aumentar time tech para essas 3 ferramentas que eu comentei, e aí, naturalmente, um ou outro líder ali para escalar, né? Testar ou escalar as ferramentas. Mas a ideia é que a gente faça investimentos ali muito mais em vendas, né? Em time de vendas. Então, não vai ser algo. E também com AI, né? Então, a gente está vendo. SDR, por exemplo, a gente está testando ferramentas, né, que substituem ali ou fazem melhor do que, talvez não melhor, mas pelo menos com mais frequência, com mais intensidade do que um SDR. Então a ideia é que a gente não escale tanto o time, mas que a gente traga pessoas muito especialistas. Então a ideia é trazer gente talvez com bagagens mais específicas e intensas ali naquela região, naquela em determinada área, do que quantidade de pessoas. Que legal. E como é que você procura bater o bumbo de crescimento com geração de lead, fechamento de venda, aumento de faturamento em cliente existente? A gente tem 3 alavancas principais. Então, nossa estratégia é majoritariamente outbound, porque a gente tem contas tickets altos e as contas estão mapeadas, né? Sim. Naturalmente, novos influencers sempre vêm, né? Mas a gente tem o nosso CRM, como a gente nutriu durante 5 anos ali o mesmo CRM, né? Com o mesmo head de vendas que está desde o começo, a gente conseguiu manter ali uma uma higienização ali do CRM para não ter muito lixo ali de contatos. Então, a gente tem cadências muito fortes e muito bem definidas tomamos uma negativa aqui, dali a 6 meses a gente vai ter uma ação, vai entrar numa régua de comunicação. Se for um cliente que, através da nossa inteligência ali, a gente vê que está aumentando o número de seguidores no Instagram, visitas no site, a gente consegue ter um proxy ali para quantos pedidos provavelmente ele está fazendo. Aí ele pode entrar numa régua de ABM, que a gente manda um tênis collab da New Balance com a Stock, a gente chama eles para um evento. Por exemplo, hoje a gente está tendo hosting um evento com o Shopify e com a empresa de IA para falar de e-commerce. Então, tudo isso é nutrição do nosso CRM, com base em várias réguas que a gente tem. Então, primeira alavanca. Segunda alavanca, upsell. Então, a gente tem upsell para B2B, por exemplo. Então, proativamente, a gente tem volumes enormes ali de receita para a gente explorar com o volume B2B dos nossos próprios clientes. Então, nosso time de CS, né, de Success ali, Customer Success, eles podem abordar os clientes. A gente não está fazendo com o B2B ainda porque a gente quer maturar um pouco mais a ferramenta, mas tem essa oportunidade grande de upsell. E a terceira alavanca é parcerias. Então, que acho que é um playbook que a Stella conhece muito, né? Inclusive, a gente até tá confiando que a gente vai conseguir, né, ter bastante insight de vocês para construir uma rede de parceiros que nos indiquem. A gente já testou isso algumas vezes no passado. Agora começou a dar certo com uma agência de Shopify. A gente está falando com o próprio Shopify, né, através... bom, hoje a gente tem esse evento com eles, então eles podem ser um grande canal. TikTok Shops, outro canal. Então a gente está buscando parcerias com grandes empresas ou com a rede de pequenas empresas que estão no ecossistema de e-commerce. Por exemplo, agências de Shopify, agências de VTEX. No passado isso não deu muito certo, agora a gente tem alguns indícios que pode fluir. Que legal. E o que você vê funcionando hoje que quando você começou lá em 2020 ninguém acreditava em você? Eu acho que o próprio negócio nosso, o nosso core business, né? A gente teve muita dificuldade para colocar um negócio de pé. Eu vou dar um exemplo de uma marca que era pequena. Imagina, era uma marca pequena na época e não apostou na gente.
Hoje ele é um cliente nosso, que é a Super Coffee. É Tá. super, marca super, né, eles são da Bahia também, então Tá em casa. tá em casa, mas mesmo assim ele não apostou na gente lá no começo. Então, o nosso próprio core business, ele, na verdade, ele sempre funcionou assim operacionalmente, mas ele não funcionava muito comercialmente porque tinha essa barreira de quarteirizar. É, e aí, uma vez que a turma entendeu, a turma que eu falo, as marcas maiores, né? Eu vou dar também até um exemplo, que ilustra bem como isso, como a nossa tecnologia, ela realmente entrega valor no chão ali, né, da operação, né? Operacionalmente a gente faz bem. Então a barreira foi essa, talvez. E, e o exemplo que eu queria trazer é um cliente nosso que era, até posso comentar um pouco, a gente tem um modelo que é SaaS também. Então, se o cliente não, só um parêntese aqui, se o cliente não quiser terceirizar e não usar a nossa rede, ele pode usar só a nossa tech Entendi. no galpão deles. Então, a gente tinha um cliente tech que usava nosso SaaS, que queria ir para Extrema, e em 2022 a gente não tinha um galpão Extrema. Hoje a gente tem, né? São Paulo, Extrema, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Pernambuco. A gente não tinha Extrema, então a gente não conseguia atendê-los na operação física. E eles foram para um grande operador logístico, bom, a FedEx, e eles testaram o sistema ali. A FedEx tem um mega sistema B2B, né, e também para parcels, para pacotes ali, né, mas para integrações de e-commerce eles não, né, na verdade eu falo com segurança, não tem uma tech como a nossa. E a FedEx operou durante 1 ano e meio a nossa tech. Então eles fizeram com que a FedEx operasse a nossa tecnologia durante 1 ano e meio dentro das premissas, né, da própria FedEx. Então, isso é um indício de que a nossa tecnologia realmente entrega valor. Então, acho que o que funcionava talvez antes ali para pequenos e não funcionava para grandes, passou a funcionar para grandes. A gente rompeu essa barreira para grandes a partir de 24. Que animal. E como é que é fazer tudo isso com uma filhinha recém-nascida? É dureza, nem dormi. Essa noite eu não dormi, né? Apesar de ela ter 1 ano e meio, hoje foi uma noite Se complexa. você tem essa energia quando você não dorme, imagina quando você dorme, Não, né? a gente tá animado, bicho. Assim, acho que a gente ela renovou minhas energias ali pra fazer algo legal, né? Pra deixar ali um legado legal pra ela ali e tudo mais. No dia a dia ela me anima, assim, então antes eu tinha uma rotina de chegar 9 no trabalho e não ter hora pra sair. Hoje eu tenho hora pra sair, 6 horas, volto pra casa, brinco com ela e também não tenho hora de noite, mas pelo menos eu já tive um gás ali diferente, né? Uma energia diferente que me tocou ali durante o dia. Então tem sido uma experiência intensa, mas muito, muito rica. Ah, sensacional, cara. Só de cada 1.000 startups que recebem pre-seed, só tem 12 que chegam no estágio que você chegou, né, cara? Então, parabéns por ter chegado até aqui. Obrigado pela confiança e rumo aí ao decacórnio. Então, vamos nessa. Obrigado pela confiança em vocês. A gente tá super animado, tem muito por vir nos próximos anos aí. Legal. Valeu, galera. Obrigado.